Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais uma aula da Explore. Neste momento você está em Gálatas. Esta é a última aula. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. A palavra aqui, ostentar-se na carne, tem o sentido de quererem se destacar, se diferenciar das demais pessoas que não eram circuncidadas na carne. Na verdade, eles queriam este sinal na carne para terem que dizer e se mostrarem que eram diferentes das demais populações que não criam nas leis judaicas. E assim eles queriam ser bem vistos. E eles usavam de uma pressão. Essa pressão chamava-se coação. Ele dizia... queriam coagir aos gentios que não eram circuncidados, inferiorizando pelo fato de não serem judeus, não entenderem as leis de Moisés e não terem a circuncisão. Então eles oprimiram, eles desprezavam, eles faziam um certo descaso em relação a isso, mas pressionando-os para que observassem a circuncisão como uma melhor saída para o aspecto da salvação. Agora, por que eles queriam que os demais gentios se circuncidassem? Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo revela que esses judeus, na verdade, nem eles guardavam as leis de Moisés. Eles não estavam tão preocupados que os gentios estivessem na essência do credo judaico ser circuncidado. Na verdade, eles queriam que os gentios se circuncidassem para que eles mesmos também fossem bem vistos. É óbvio que as pessoas que eram oprimidas a se circuncidarem, neste ato, eles deixavam de ser perseguidos. Mas Paulo advertia dizendo o seguinte, que aqueles que se deixavam circuncidar para se justificar, eles estavam decaindo da graça. Deus estava se voltando contra eles agora. A palavra era assim, eu não vou dar ouvidos a homens, mas eu vou dar a minha credibilidade a Deus. Dar credibilidade ao homem exatamente isso, ceder, circuncidar-se para não serem perseguidos por esses homens. Enquanto que pela fé, sem ver, sem ouvir a Deus, o que Deus queria, eles optariam pela fé e passariam a ser perseguidos pelos judeus. E inclusive muitos até poderiam ser até mortos por causa disso. Acreditar na salvação pela morte e a ressurreição de Cristo, isso parece ser muito simples. E, na verdade, gerava era perseguição. E por conta disso, as pessoas, elas cediam a essas perseguições mentais, perseguições físicas, e acabam cedendo a esses caprichos. Porém, Paulo, ele dizia o seguinte, longe de mim esteja eu acreditar que a marca feita num corpo pode justificar-me do pecado e levar-me à santificação e, por fim, à vida eterna. Paulo não acreditava nisso. Na verdade, ele deixou de acreditar nisso depois que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Depois dessa fala, Paulo então ele disse, eu me gloriarei na cruz de Cristo, do qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Para Paulo, pouco importava ser judeu ou ser gentil. O que para ele tinha valor é ser livre do poder do pecado, é ter a certeza da salvação, é ouvir a própria voz do Senhor Jesus lhe anunciando que o Antigo Testamento apenas era uma sombra das coisas que haveriam de ser acontecidas de verdade. Nós estamos diante de uma salvação em que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, foi ele mesmo o próprio sacrifício. E pelo sacrifício de si mesmo, ele comprou toda a raça humana, portou em fim o fim de todo o mal, do pecado, das doenças e da morte. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Na Explore, quem vai fundo é você.